Olá, vamos dar início aí à nossa aula número 3, que eu quero mostrar para vocês nesta aula como instalar o sistema operacional Windows Server 2012 R2, né? Que é um servidor. Tá? Então, vamos começar criando a máquina virtual, né? Clicando aqui no botãozinho aqui novo, né? Vamos botar o nome da máquina, Windows Server 2012 R2. Vamos abrir colchetes aí, né? E colocar o número para a gente conseguir identificar depois a máquina, tá? Então você já vê aqui o local onde ele vai ser armazenado, tá? Essa máquina virtual, o sistema operacional que vai ser instalado e a versão, né? Windows 12 64 bits. Automaticamente, quando você digita, né, aqui o nome da máquina, ele já ajusta os parâmetros da máquina, tá? Então aqui ele já ajustou para o sistema Microsoft, né, e a versão Windows 2012, né, porque é o server que tem nessa máquina, tá? Então vamos mandar para o próximo, né? Eu vou usar a configuração de memória para 2048, tá? Sem problema, né? Eu tenho 8 GB de memória. Bom, ajustamos aqui, né, para 248. Ele já tem oferecido esse padrão aí, né? Vamos mandar avançar aqui, ó, próximo. Criar um novo disco, né, virtual. No caso, se a gente já tem um disco virtual, né, se eu colocar aqui, ó, já existe, tá? Um disco virtual chamado 3, né, .vdi, ó, com 50 GB. Eu poderia usar esse disco também, sem precisar criar um novo. Mas aí eu vou mandar ele criar um novo disco, tá? Pronto, vou mandar criar. Ele oferece o mesmo tamanho aqui, ó, 50 GB. Mandar criar o VDI, né, Virtual Disk Image, VirtualBox Disk Image, né? É a imagem de disco do VirtualBox, a extensão do sistema de arquivos é VDI. Vou mandar aqui para o próximo, né? E dinamicamente alocado, né? Como eu já expliquei para vocês. Quando a gente coloca o disco dinamicamente alocado, ele vai pegar aí 2 MB, né, de início, e ele pode ir até 50 GB, né? Que foi o proposto anteriormente. E se eu colocar fixo, né, ele já vai pegar esses 50 GB diretamente do meu HD. Tá? Ele já vai consumir esses 50 GB. Quando eu coloco dinamicamente alocado, ele vai colocando esses valores aí aos poucos, né? À medida que eu vou usando, pessoal, aí o disco, né, ele vai preenchendo até chegar aos 50 GB, tá? Então vou mandar para o próximo aqui, ó, né? Ele me dá o valor do disco, aqui eu posso aumentar, posso diminuir, né? Posso fazer o que eu quiser aqui com relação a isso, tá? Poderia botar 30 GB, 50, 100. Só que, como eu falei para vocês, ele vai pegar apenas 2 MB de início, né? Mas ele pode chegar até isso aqui. À medida que a gente for instalando os serviços, né, instalando aplicativos, então automaticamente ele vai utilizando aí o tamanho do disco. Vou mandar criar. Pronto, a máquina foi criada. O que é que a gente pode ver, né? Para eu comprovar para vocês aí que foi 2 MB que ele pegou. Vou clicar aqui em armazenamento. Tá aqui, ó. O disco tá vazio, né? Aqui, ó, no HD, né? Ele já coloca o nome do disco que eu coloquei lá. E aqui a gente vai ver, ó, tamanho virtual, 50 GB. Tamanho real, 2 MB, tá vendo? É isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Aqui ele mostra os detalhes do armazenamento, né? A localização e a conexão, né? Quando ele vai dizer aqui conectado a, tá? Então aqui tá vazio, ó. A gente vai ter que procurar a ISO, né? Para instalar o sistema. Aí eu vou clicar aqui, ó, no CD, né? Esse íconezinho do CD. E vou mandar buscar a ISO. Ela não se encontra aqui nessa lista, ó. Então eu vou escolher uma imagem, né, de disco, ó. Clicar nessa opção. Aqui eu já caí dentro da minha pasta, né, ISOs. Ó. Ele me dá o caminho, né, arquivos de ISOs, que é a unidade D. E aqui eu vou localizar o meu sistema operacional, ó. No caso aqui a minha ISO, né, que é Windows 2012 R2 64.
Aí eu vou mandar abrir, automaticamente ele faz o preenchimento aqui, ó. Pronto, feito isso, né? Eu vou clicar em OK, tá? Tamanho para instalação, ó, desse sistema, 4 GB, tá? Eu tenho 50, né? Que foi proposto. Então, daqueles 2 MB agora ele vai pegar 4.02. Pronto. Configurado para inicializar a instalação. Agora eu vou mandar iniciar. Cliquei aqui no botão iniciar. Ele vai começar a fazer a instalação, né? Carregando os arquivos. Pronto, aqui eu vou configurar o padrão do teclado. Ó. Aqui está certo, né? O idioma, português Brasil, e o formato de moeda também, português do Brasil. Só que o teclado está no padrão ABNT. Então esse padrão, né? Para mim conseguir os acentos nos caracteres, né? O C cedilha, por exemplo, né? Eu vou ter que colocar no ABNT2, ó. Colocar aqui no ABNT2, né? Português do Brasil, aqui ó, ABNT, ABNT2, tá? Então tem que estar no português do Brasil, ABNT2. Por quê? Porque o nosso teclado, né, o padrão brasileiro, vai ter o C cedilha do lado direito, né? No teclado, tanto dos notebooks como dos desktops, tá? Então agora aqui é só mandar avançar, ó. Pronto, instalar agora, né? Vou clicar nessa opção. Ele vai me pedir, né, o serial, né? Vamos pegar o serial aí para a gente... Bom, dando continuidade aqui, né, vamos digitar serial. É W3, né, GGN FT 8 W3 Y4 M27, são 25 números, né? A combinação da chave, né? J8 4CP. Q3 VJ9. Vamos mandar avançar. Pronto, aqui a gente vai escolher, né? Qual forma a gente quer instalar aí o server, né? Nós temos a opção Core. A opção Core ela vai nos levar para uma instalação limpa, né? Uma instalação onde a gente vai poder visualizar apenas o CLI, né? A interface de linha de comando, e a instalação GUI, né? Que é uma instalação onde a gente vai poder acessar todos os comandos via browser, né? A gente vai ver a instalação do sistema no formato gráfico, onde fica mais fácil, né, para fazer as configurações de servidor, tá? Aqui na primeira opção, né, no Core, você tem que ter o conhecimento aí dos comandos em linha de texto, tá? Vamos colocar o GUI, aí mandar avançar. Feito isso, é só aceitar, né, os termos da licença, né, da Microsoft, mandar avançar, né? Tem dois tipos de instalação aqui, ó. Atualização, quando eu já tinha uma versão anterior instalada, por exemplo, 2008, e eu quero atualizar por 2012. Ou fazer uma instalação limpa, ó. Uma instalação personalizada. Apenas o Windows, né? Eu vou optar por essa opção. Aqui eu tenho o meu disco, né, de 50 GB, né? Eu poderia usar a opção novo aqui para particionar esse disco, né? Criar uma nova partição. Dividi-lo, por exemplo, em 50%, 50%, né? Nesse caso, como é uma instalação didática, né? Uma instalação de laboratório, a gente vai usar o disco todo, tá? Mas no mundo real a gente teria que particionar esse disco, né? Para criar o banco de dados do sistema, tá? Ou até mesmo ter um segundo HD, né? Para o banco de dados ficar separado do sistema operacional, para um momento que você queira recuperar o banco de dados do sistema, né? Do sistema operacional servidor. Aqui eu vou mandar avançar.
E agora a gente vai aguardar aí a instalação, né? Pronto, pessoal, aqui a gente está vendo que está terminando a instalação, né? Ele está fazendo aqui as atualizações, ó, instalando atualizações. Vamos aguardar concluir, né? Ele está concluindo aí. Tem um tempo de 9 segundos aí, né? Se eu pressiono o Enter, automaticamente ele reinicia automático, ó. Ele não precisa esperar esse tempo, né? A máquina foi reinicializada. Ele está tentando ler o DVD novamente, ó, porque o drive, né, de DVD-ROM está habilitado. Se eu quiser desabilitar essa opção, eu venho aqui, ó, e desmarco, né, essa opção aqui, ó. Então ele já entra direto, né, no sistema operacional. Tá, então aí agora ele está carregando o sistema. Essas abas que aparecem aqui, ó, máquina virtual, a máquina virtual informa que o sistema operacional convidado suporta o recurso de integração de ponteiro, tá? Então você pode capturar o ponteiro do mouse, né, para ficar só aqui dentro dessa área, tá? Mas nesse caso aí eu não vou querer capturar, né, porque eu quero que ele saia fora da janela aqui, ó. Eu vou mandar fechar isso aqui. Aí ele vai exibir a tela agora, né, de configuração de senha. Vamos só aguardar aí mais alguns segundos. Preparando aí o dispositivo, né? Preparação. Ele vai dando um percentual, ó, aqui embaixo. A gente pode ver aqui, ó, a preparação do dispositivo está 100%. Depois de terminar a preparação, ele reiniciou, né, o sistema novamente, tá? Agora sim ele vai pedir para a gente colocar a senha do administrador do sistema. Mais uma vez ele começa a colocar, né, aquelas abas, né, um menu desdobrável aí, ó. E aqui a gente pode fechar, né, essa opção. Pronto, o que é que nós vamos fazer agora, né? Colocar a senha, que é temac@2021, né? A gente vem usando no laboratório. Se você quiser conferir, né, as senhas, ó, só clicar aqui no olhinho, tanto na parte superior, né, como na reinserção da senha aí, onde ele fala reinserir a senha, né? Pronto, agora é só mandar concluir. Pronto, pessoal, então aqui está o nosso servidor, né, instalado. A gente vai dar o Ctrl Delete, né, do lado direito do teclado, inserir a senha que a gente acabou de colocar, né, é temac@2021. Vamos dar uma conferida aqui se eu digitei certo, né, e mandar avançar. Pronto, aqui ele pergunta se ele quer que, né, o administrador quer que o computador, né, no caso aqui o servidor, seja encontrado, né, por dispositivos como impressora e TVs. Eu vou dizer aqui que sim. E aqui a gente encerra, né, a nossa aula ali de como instalar o servidor Windows 2002 R2, tá? Então, até a próxima aula. Aí assistam, né, todos os vídeos aí para vocês conseguirem fazer aí uma boa prova.